Agora a gente vai começar a tratar daquele assunto lá dos golpistas. Aquele pessoal que se diz interessado em anúncios, né, de carros à venda e aí se compromete a quitar a dívida caso o carro esteja financiado, né? E aí que o problema começa, né? Eles não pagam o banco e ainda somem com o carro. É o chamado golpe da piseira. Mas é o seguinte, eu quero chamar já o Emanuel aqui. Deixa eu ver se ele está pronto aqui. Emanuel, a gente podia já convidar o pessoal a participar, prestar atenção aí na reportagem. Isso. Né? Porque se alguém já sofreu, já passou por essa situação, talvez já possa ir contribuindo com a gente, é isso? E às vezes o golpe que a pessoa levou, o problema que ela enfrentou, serve também de exemplo para outra pessoa não passar pelo mesmo. Então, se você já teve algum tipo de problema sem saber, caiu aí num esquema envolvendo carro piseira, e olha que isso acontece demais, inclusive envolvendo pessoas que se dizem comerciantes do ramo. Você pode participar com a gente pelo 99926-1598. Jason, eu não sei se eu posso agora dar algumas participações, porque tem tanta gente participando sobre o assunto do guarda. Então podemos fazer assim, entra esse assunto do piseira e logo eu chego, de novo, Jason, para falar sobre essas participações. Porque o pessoal, olha, dá muita polêmica essa ação do guarda no Parque de Curitiba, pessoas dizendo que ele estava certo, outras pessoas dizendo que ele estava errado. Hoje está movimentada as participações aqui. Então daqui a pouco você volta trazendo mais esse assunto aí. Daqui a pouco a gente volta mostrando essa situação e vendo o que as pessoas estão achando disso. Ô, doutora Márcia Marcondes, chega mais. Chega mais. Doutora Márcia vai acompanhar comigo aqui essa reportagem agora e vai trazer a avaliação dela, a análise dela. Ela que passou aí longos anos na Polícia Civil, né? E vai avaliar e vai ajudar a entender todo esse problema aqui. Vamos ver a reportagem. Nas redes sociais não é difícil encontrar grupos com siglas NP, PZ e Finan. São grupos em que o único propósito é fazer a venda de carros que estão alienados a alguma instituição financeira. Ou seja, enquanto a quitação não for feita, ele pertence ao banco. Mesmo assim, muitas pessoas tentam fazer acordos, os chamados rolos, para conseguir se desfazer do veículo e ainda receber um valor. E é assim que muitos golpes são aplicados. E ela veio, viu o carro, relatou a opção dela de tentar fazer a quitação do veículo, que para ela seria melhor, né? Eu esqueci de fazer o contrato de compra e venda do veículo, que poderia ser mais uma prova contra ela, né? Mas não fiz. E até então, aí ela me bloqueou e fiquei sem notícia do carro. No caso do Diogo, até um comprovante falso foi enviado pela pessoa que aplicou o golpe. No dia ela trouxe o comprovante original do carro e junto com esse comprovante original ela tinha um comprovante falso, né? Da quitação do veículo que ela tinha feito, né? Quem passou pela mesma situação foi a Ana. Aliás, a negociação foi com a mesma pessoa que enganou o Diego. O estelionatário usou o nome falso e a vítima demorou para perceber que caiu em um golpe. Ela pediu informações do carro, perguntou se o carro estava em boas condições, disse que já fazia um tempo que ela queria comprar um carro igual o modelo do meu. E a gente foi conversando assim, criamos quase uma amizade, sabe? Como ela mostrou o boleto para mim da quitação, eu vi que estava pago. Então eu não achei que tinha motivo para desconfiar, porque eu estava vendo o boleto pago. E no dia seguinte ela começou a falar que tinha compromissos, que não podia ir no cartório comigo. E o Vanderlei caiu no mesmo golpe. Promessa de quitação e carro que sumiu. Só que no caso dele, a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso localizou o veículo. Mesmo assim, até agora, não conseguiu pegar o carro e o financiamento continua chegando. Eu trabalho com aplicativo, eu dependia desse veículo, né? Então, a minha renda, infelizmente, caiu muito. Para o delegado da Delegacia de Estelionatos de Curitiba, não há crime em um veículo ser piseira, mas sim quando são feitas falsas promessas a quem está tentando se desfazer do carro. Uma hipótese clara que a piseira é crime é quando a pessoa que vai fazer o financiamento para aquele veículo específico se utiliza de documentos falsos. É tão grave que a jurisprudência entende que a atribuição é da Polícia Federal e isso vai ser apurado pela Justiça Federal. E poucos são os casos de veículo piseira que vem parar aqui na Delegacia de Estelionato. Isso porque, na maioria das vezes, as vítimas fazem contratos de gaveta com os criminosos ou até mesmo ficam apenas na promessa boca a boca. E é aí que a vida delas fica bem complicada. Essa terceira pessoa que pegou o veículo pode praticar multas, ou seja, as multas irão para o seu nome.
Se esse terceiro pratica um crime de trânsito, embriagado, atropela alguém, mata alguém no trânsito, o veículo vai estar no seu nome. Você vai ser responsabilizado primariamente, tanto no âmbito civil, porque possivelmente a pessoa que pegou vai falar assim, não, ele me emprestou, o carro é dele, e na verdade o carro é seu. E pode ainda, até que se prove o contrário, ser responsabilizado até no âmbito criminal. Para esse advogado especialista em direito criminal, é possível configurar o crime quando o comprador sabe da dívida que o veículo possui com a instituição financeira e negocia por um valor muito inferior. Ela tem que imaginar, ela tem que supor, e esse é o nosso entendimento que nós temos, de que este produto não possui algo lícito, algo certo, algo correto em razão dessa generosa desproporção. Neste caso, poderíamos até ter um crime de receptação, quando a pessoa adquire um produto, um bem, ou ela tem depósito, transporta, algo que é oriundo de um crime. Mas e no caso do Diogo, da Ana e do Vanderlei, que foram enganados com a promessa de quitação e os carros sumiram? Fomos atrás da pessoa que os teria lesado. O nome dela é Leila Gonçalves Ivanovic. Já possui várias passagens pela polícia e foi presa por estelionato algumas vezes, tanto em Curitiba quanto no interior do Paraná. E nós viemos então até a Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, para tentar localizar a Leila. Mas o endereço que está cadastrado na Justiça, na verdade, é o da casa da mãe dela. Chegando lá, encontramos alguns familiares, mas nenhum deles quis gravar a entrevista. Pedimos um contato então da Leila e até o número de telefone que nos passaram não era o dela. Eles mesmos dizem que pegam alguns carros que estão à venda na internet e repassam como piseira. Ou seja, os donos que fizeram as denúncias à nossa equipe não vão ver a cor do dinheiro, muito menos dos carros. A dívida só aumenta, né? A dívida de R$ 32,96 lá tá 42 por não ter pago 6 parcelas ainda, né? Somos pessoas assim que correm atrás, né, no lado limpo da vida, né, para poder conquistar os objetivos. E infelizmente vem uma pessoa dessa daí, age de uma fé, assim, caso pensado, né? E faz o que faz com nós aí. Eu espero encontrar o meu carro e espero que seja feita justiça, porque não é certo. Nós somos honestos, a gente paga nossas contas, a gente não faz esse tipo de coisa com as pessoas, né? E não é certo vir um ser desses e acabar assim com os nossos sonhos da gente, acabar assim, sabe? Deixar a gente numa situação com uma dívida enorme e sem nada. Minha amiga, mas vou te falar, viu? Tá cheio de gente para querer aplicar golpes, né? E levar vantagem, né, doutora Márcia? E ainda, eu queria que a senhora me corrigisse se eu estou errado. Porque a gente tem, nesse tipo de golpe, pode ter vítima nas duas pontas. Que é aquele que vende o carro, né? Ele vende o carro com dívida, na promessa de que a dívida vai ser quitada, ou, né, assim que for vendido e tal. E na outra ponta, alguém que compra esse carro, que tem dívida, com a promessa de que foi quitado, mas não foi. Mais ou menos. A piseira ela tem mais de uma forma de surgir, digamos assim. A gente pode ter a piseira que, quando se faz a compra, o financiamento, isso já tem o uso do documento falso ali. Então, ou não será pago nenhuma parcela, ou será pago uma e duas até que eles consigam tirar o veículo dessa região. Então, esse documento ele já vem com esse vício. E eles aí negociam ele por um preço muito inferior, alegando que teria um problema em passar agora o documento e tal, mas negociam esse veículo. Então, a gente pode ter documento falso no financiamento. Na situação aqui apresentada, não. Essas pessoas adquiriram o veículo fizeram o financiamento de forma correta, mas resolveram vendê-lo com a promessa de que essa outra pessoa quitasse. Só lembrando que banco não vende carro, banco vende dinheiro. Então, ela vai continuar com a dívida no nome dela. Carro, tal qual armas, eles têm uma procedência e eles geram uma responsabilidade à pessoa que tem o veículo no seu nome. Então, o veículo, como bem falou o doutor Manuel, vai gerar multa? Sim. Vai gerar multa, vai gerar IPVA, vai uma possível dívida ativa, vai gerar um eventual comprometimento da pessoa se esse veículo tivesse envolvido em algum tipo de acidente, né? Que tivesse, ou com óbito ou não de outra pessoa, danos, enfim. E se eventualmente esse veículo for usado num crime, também vai gerar um incômodo para a pessoa cujo nome está no veículo. Até provar que esse carro, né? Até provar que esse carro foi vendido e que foi usado, por exemplo, num assalto, né? Vai ter muita dor de cabeça o cidadão. Então, quer dizer, o fato de você vender um carro e não transferir imediatamente vai trazer problema para você em qualquer situação. E nessa até
ainda mais. Problemas né? maiores. E é o que a gente sente muito nas vezes que a gente trabalhou com esse tipo de situação, é que a pessoa que está vendendo o veículo não consegue, não exercita as preocupações mínimas de ter um contrato de compra e venda, de passar essa informação para o Detran de que houve a transmissão. Ele não vai conseguir fazer isso porque o veículo consta como garantia para o banco, que ele, quando a pessoa, não, quitei, faça contato com a instituição financeira antes de passar o veículo, verificando se realmente houve a quitação. Porque esses comprovantes não são tão difíceis assim de ser feitos a partir do momento que nós temos impressoras ótimas, né? Então, a falsificação é possível ser feita. Então, é importante que o seu compromisso é com a instituição financeira. Então, verifique com ela, foi quitado, ok. Então, a gente pode progredir nessa nossa negociação. Tá certo. Então, veja bem, é o que disse a doutora Márcia. Presta atenção no que diz a doutora. Eu queria que a senhora repetisse a frase. Banco não vende carro, né? Ó, olhando ali para a câmera, doutora, mas explica bem para que as pessoas possam entender bem a situação. Banco não é concessionário, eles não vendem carros, eles vendem dinheiro. Porque você vai continuar devendo dinheiro para o banco. Ainda que você recupere esse veículo posteriormente, chegar lá e você vou devolver para o banco, você vai continuar com algum tipo de dívida em cima, porque é um juros a ser cobrado, enfim. Então, tem que ser uma preocupação muito grande com a sua saúde financeira. Doutora Márcia, mais uma vez, muito obrigado pelo tiro certo aqui no nosso BG. Obrigada. Mas cuidado com esse negócio de tiro. Esse negócio de tiro certo, tiro errado, isso aí é um problema. Daqui a pouco a gente vai voltar aí com as participações das pessoas aí, falando a história do guarda municipal que deu tiro pro chão lá, né, naquela confusão com o grupo de ciclistas. Doutora Márcia, obrigado por enquanto, tá bom? Obrigado pela participação aqui no nosso Balanço Geral.